A melhor forma de que um aluno seria avaliado seria por aplicações de avaliações compostas de questões que o aluno acertaria ou erraria. Mas um grande processo avaliativo de conteúdo e aprendizagem do aluno seria essa atenção por esse conteúdo, né? Atualmente, a gente compreende que a melhor forma de avaliar um aluno são aplicando provas parciais e bimestrais. Mas aí, partindo do pressuposto de Silva, do pensamento dele, seria mais fácil avaliarmos o aluno no fim da aula, com a transmissão do conteúdo, com a construção de atividades de classe, casa, ou então com a interação de jogos educativos, tipo quiz, onde a gente formula questões, né? Os professores formulariam questões e os alunos teriam que tentar acertar essas questões baseadas em itens, né? Como perguntas e uma só resposta desses itens seria a resposta correta. Então, partindo dessa mesma ideia do Silva, avaliar um aluno com atividades, com jogos educativos, com participações em sala, ou mesmo de forma híbrida, né? Algo mais lúdico, seria muito mais fácil de avaliar o aluno do que aplicar avaliações parciais e bimestrais. Nessa fundamentação teórica do trabalho, eu também abordei um pouco sobre os modelos de ensino híbrido, como o Flex e o laboratório rotacional, que foram primordiais para tornar a aula lúdica e também para avaliar os nossos alunos de como eles absorveram esse conteúdo e a oportunidade de ver como esses alunos têm adquirido conhecimento a cada fim de aula. O modo Flex, a gente podia, inclusive, utilizar métodos de que o professor fica em sala, o aluno em casa. Muitas vezes a gente pode entregar ao aluno a missão de transmitir esse conteúdo, de transmitir uma aula. E o laboratório rotacional utilizando a internet, utilizando os laboratórios de informática, ou mesmo os computadores próprios de casa do aluno, como modo de preparar uma aula, né, fazer com que o aluno um dia fosse o detentor do conhecimento, fosse ele o transmissor do conhecimento e o professor se colocasse no lugar do aluno, utilizar a internet para adquirir esse conhecimento, para formular as suas atividades, né, para tirar as suas dúvidas, além da presença do professor em sala de aula. Nesse projeto, eu utilizei como metodologia o acesso à internet, os sites como Sai Digital e Moviplan. Utilizei também um e-book conhecido como Compreender o Ensino Híbrido de acordo com a necessidade do aluno. Esse e-book foi comprado no app da Amazon. O produto virtual escolhido foi a videoaula, que já é um instrumento utilizado em sala de aula, principalmente por causa do atual cenário de pandemia, né, como modalidade híbrida que nossas escolas se encontram. O ensino híbrido, mesmo com tantas incertezas de um segundo ano de pandemia que vivemos, foi a modalidade mais acolhedora para o processo ensino-aprendizagem e para a escolarização, para que os nossos alunos não ficassem à mercê sem estudo, mas ao mesmo tempo eles viviam uma questão de isolamento social e automaticamente eles podiam ter esse processo de ensino-aprendizagem em suas casas, com o isolamento social e, ao mesmo tempo, recebendo esse conteúdo, né, sanando dúvidas com o professor, que a gente utiliza, de certo modo, vários apps, né, vários instrumentos de aula remota, né, de aula ao vivo. Os dados da escola utilizada foi a Escola Pedagógica Maria Helena Silva, que é uma escola de rede de ensino particular do ensino infantil ao ensino fundamental 2, os anos finais. A escola possui 9 professores, um diretor, uma coordenadora, uma secretária, uma psicopedagoga e um auxiliar de serviços gerais. A escola é composta de um pátio, 9 salas de aula, biblioteca, uma quadra poliesportiva, 4 banheiros, a sala de coordenação e secretaria e a sala do diretor. A proposta pedagógica que a escola segue é a proposta tradicional, em que os alunos são avaliados por meio de avaliações parciais ou bimestrais para mensurar os conteúdos explanados durante as aulas didáticas. Foi utilizado planos de aula com base na BNCC, aos quais eu construí 5 planos de aula da disciplina de língua portuguesa, das séries do 6º ao 9º ano, que são os anos finais, a descrição do diretor da escola,
a série referente, o tema de cada aula, as habilidades, os recursos utilizados durante a aula e a metodologia posta em prática de cada aluno, de cada série descrita, foi repassada, foi discriminada em cada plano desse. Foi utilizado no plano o método de avaliação de como o professor perpassava esse conteúdo e de como o aluno poderia receber esse conteúdo. Eu utilizei em cada plano, mesmo com a perpassação do conteúdo, como um momento lúdico, como utilizar os conteúdos, os temas abordados de uma maneira mais lúdica, para que eu pudesse quebrar a tradicionalidade do ensino que a escola propõe. Os planos realizados foram baseados em séries do sexto ao nono ano, que compreendem os anos finais. A vivência do estágio me chamou muita atenção, principalmente quando eu falo no ponto de que os alunos podem ser avaliados não com provas bimestrais ou parciais, mas pela descoberta de avaliação dos alunos com atividades de classe, atividades de casa. Atualmente eu assisti uma palestra muito interessante que a gente também consegue avaliar os nossos alunos com a inserção de jogos educativos, com o exemplo do Kahoot. Eu não citei aqui no meu paper, mas eu queria fazer essa ressalva, que o Kahoot é um jogo educativo onde a gente pode utilizar quiz, por exemplo, como perguntas e respostas, e ao final da aula, jogar esse Kahoot, jogar esses jogos educativos para que os meninos possam responder perguntas e respostas sobre o conteúdo abordado anteriormente na mesma aula em que eu perpassei. O uso dos planejamentos de aula, as necessidades de tirar dúvida dos alunos e os métodos de ensino híbrido e suas utilizações foi o que foi fundamental para entender que o ensino híbrido e foi primordial durante todo esse período de pandemia, de isolamento social, que mantém esse acesso de conexão aluno e professor em busca da escolarização e do conhecimento durante esses 18 meses que tem nos mostrado um cenário de pandemia. O produto virtual utilizado é a videoaula. O público-alvo desse produto virtual é a capacitação do professor e o aluno, que é aquele aluno de via ensino híbrido. A área de concentração é a formação da portuguesa e o tema do meu produto virtual é a aprendizagem no ensino híbrido. Aqui eu finalizo com as minhas referências, a utilização do livro, do e-book do Amazon, e a utilização dos sites, que eu utilizei algumas abordagens, algumas observações importantes para a compreensão e para o ensino híbrido atual, do atual cenário de pandemia que a gente vive atualmente. Eu agradeço a atenção da gravação desse vídeo, que ele foi primordial. Mais uma vez eu reformulo a atenção da minha tutora, da Simone Desani, conosco, com todos os alunos, e que foi primordial para compreendermos, para entendermos e construirmos esse paper e principalmente esses vídeos. Muito obrigada e boa noite.